Começa o programa de hoje, nessa segunda-feira, com ela, Cíntia Lages. A Cíntia está vindo da cobertura da reunião do G20 Social aqui em Teresina. Você fez a cobertura completa. O que mais lhe chamou a atenção, Cíntia? Olha, foi um dia de trabalho intenso. Começou cedo, até antes da hora, antes do tempo previsto. Estava marcado para 8h30, por volta das 8 horas já começou esse trabalho. E hoje foi dia da contribuição da sociedade civil. Intercâmbio de ações que são desenvolvidas pelos estados e pelos países e que vão fazer parte dessa grande Carta de Teresina, que é o documento final do G20 temático, que vai acontecer aqui no nosso estado de quarta a sexta-feira. O que mais me chamou a atenção no dia de hoje, e era um dado que eu tinha uma inquietude de saber, por que o Piauí se tornou uma referência a ponto da escolha do tema para ser discutido aqui fosse o combate à pobreza e à fome. O que gerou? O que foi? Então, a gente precisava desse dado para entender, e esses dados vieram da melhor forma possível, através de um estudo que foi feito pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD avaliou os últimos 25 anos do Brasil e traz alguns indicadores que são muito representativos. É o caso do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o principal indicador quando você vai saber a evolução de um determinado país ou de um estado, se ele está evoluindo ou não. E nesse quesito, os dados sobre o Piauí são impressionantes. Mas tem outros dados também que, inclusive, chamaram a atenção de representantes do IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada no Brasil, o representante da FAO, também aqui no país. Tudo isso foi bem marcante. A gente tem uma matéria mostrando alguns desses dados para chamar para vocês. Vamos ver. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Piauí, saiu de 0,4 para 0,7. O indicador aponta a evolução de desenvolvimento do Estado ao longo dos últimos 25 anos. No mesmo período, o estudo feito pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, também revela que a população abaixo da linha da pobreza, que chegou a ser 18% do total de habitantes, caiu para 7,7%, o menor indicador desde a série histórica. O Estado também conseguiu universalizar o fornecimento de energia elétrica. Há 24 anos, no Piauí, 1 para cada 4 moradores não tinha esse serviço. Além disso, o Estado ainda lidera a transição da matriz energética para energias renováveis. É de reuniões como esta que nós estamos vendo aqui atrás que surgem as colaborações que irão fazer parte da Carta de Teresina. É o documento final que será elaborado ao longo de todas as reuniões temáticas e apresentado na próxima sexta-feira, durante o encerramento das reuniões temáticas para a construção da Aliança Global contra a Fome. Do Piauí, serão difundidos os dados positivos de evolução de indicadores apresentados pelo PNUD e que, segundo o IPEA, devem servir como um exemplo para o Brasil. O que a gente viu aqui para o Piauí é que o Piauí fez um processo de aceleração do desenvolvimento humano, um processo de aceleração de indicadores que são importantes para pensar esse desenvolvimento. E nesse sentido, como estava sendo comentado, vale a pena a gente olhar para o que o Piauí fez e se isso pode servir de exemplo para outros estados da região ou mesmo para uma discussão nacional. O exemplo do Piauí foi um dos destaques do primeiro dia do G20 Social. Reunião temática que discute como os países mais ricos do mundo podem construir uma aliança global contra a fome e a pobreza. Eu acho que essa é uma proposta concreta, efetiva. Acho que nem todos os países do G20 já têm isso na Constituição. Então pode ser uma proposta concreta que a sociedade civil brasileira apresenta ao G20, o G20 e os técnicos do G20 apresentam para o chefe de Estado. Então a gente deseja que isso realmente possa
acontecer ao longo dessa semana e principalmente ao longo da semana derradeira, quando os chefes de estados irão se reunir. Tenho certeza que o ministro Wellington Dias será uma voz importante na defesa desse instrumento tão poderoso para garantir segurança alimentar e nutricional, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. O G20, ele na verdade resgata, e quem vai acompanhar depois é a ONU, para pontuar aqui que é importante, não será criado um órgão novo. Na verdade, nós já temos o Fundo das Nações Unidas para o Alimento, a FAO, nós temos o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, temos o Unicef, que cuida de modo focado na criança, tem o Programa Mundial do Alimento. Aí, Cíntia, olha, eu vou pedir para a Aline pôr de novo os gráficos para a gente, para que a gente possa detalhar, para você entender o que de fato representa, eu diria, sem medo de errar, uma grande transformação no estado do Piauí. Tá aí, Cíntia, esses são os números do IDH. Para a gente entender, porque quando você fala, saiu de 0,48 para 0,71, mas é muito pouco. Mas aí eu trouxe os patamares. Sim. O que representa o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que inclui renda, inclui educação e saúde. São os 3 fatores que pesam nesse cálculo. Lembrando que ele vai de 0 a 1, não é? E aí ele vai, Ananias, comparando. É muito baixo o Sim. IDH 0,48. Então, do Piauí, há 20 anos, no ano 2000, era muito baixo. O IDH 0,6,5, você já tem, ele é considerado alto. E o 0,71, ele é muito alto. Então, ele não é um exemplar, seria 1, né, nessa subida, nessa escalada. Mas, se você comparar com o Brasil, por exemplo, a curva de crescimento do Brasil é menor, a do Nordeste menor ainda, e o Piauí tem esse destaque. Como é que se consegue aumentar o IDH? Pronto. Porque você cria uma infraestrutura. Eu até escolhi um exemplo da energia elétrica, porque eu achei interessante você imaginar que há 20 anos, 1 a cada 4 pessoas no Piauí, 4 famílias no Piauí, ou 4 domicílios, viviam no escuro. Não tinha energia elétrica. Gente, são 2 décadas apenas. E o Piauí conseguiu universalizar esse fornecimento. E não só fez isso, como está fazendo a transição, né, da matriz energética. Para a energia renovável. E isso também é destaque. Foi mencionado pelo Antônio Claret, que é o representante do PNUD, que fez essa apresentação. Eu tenho um outro dado que eu passei para a Aline, que eu acho esse muito chocante, que é o do ensino superior. Sim. Eu mandei agora para você. Olha aí, tá na tela. Olha aí, Ananias, em 2000, no ano 2000, sabe quantos % da população piauiense tinha ensino superior? 2,48%. Se você era formado, tinha o seu diploma nos anos 2000, pode ter certeza que você era da minoria, é do topo da pirâmide do estado do Piauí, porque só 2,48% subiu para 12,79%, aumentou 5 vezes, deu um salto realmente. Eu acho que esse indicador não é o mais importante, mas ele traz um impacto tão grande. Em relação à educação, eu queria mencionar a mesma coisa que a Luciana Servo, né? Luciana Servo, que é a presidente do IPEA, que ela mencionou. Ela disse o seguinte: o que o Piauí está fazendo, colocando as crianças na creche, a gente também tem esse destaque, vai impactar, eu não tinha observado por esse aspecto, vai impactar um dos maiores problemas do Brasil em relação à desigualdade, que é mulheres, pessoas negras, quilombolas, indígenas, não têm emprego. Então, o Brasil realmente aumentou a oferta de emprego, esse é um indicador positivo do país, mas a desigualdade é gritante quando você coloca esses grupos. Sim. E quando o Piauí coloca crianças na creche e aumenta essa proporção, ele está, na interpretação da Luciana, que é do IPEA, ela vive de fazer esse tipo de análise de interpretação. O Piauí está estimulando que as mulheres entrem no mercado de trabalho. Olha aí, então, o que o Estado pode fazer? Se o Estado tiver uma política competente de inserção de mulheres no mercado de trabalho, o Piauí pode se tornar
governador Rafael Fonteles, eu acho que tem que trabalhar muito essa área da mulher. O Piauí pode se tornar o maior exemplo do Brasil de inclusão de mulheres no mercado de trabalho. E isso não é pouca coisa. Já pensou a gente ter esse indicador numa próxima reunião, num próximo evento, isso poder constar numa desses estudos do PNUD, seria Excelente. um orgulho, seria realmente algo muito impactante. E, para finalizar, assim, eu queria só fazer uma observação, que eu acho que esse estudo hoje, ele resgata com justiça o que significaram os governos Wellington Dias para o Piauí. Eu acho que, finalmente, é o legado do ex-governador Wellington Dias, hoje ministro do Desenvolvimento, porque foi no período em que ele era governador que o Piauí mais cresceu em todos os setores sociais que impactam esse aumento do IDH, aumento do PIB, aumento da renda per capita por conta da construção dessa infraestrutura. Isso é um legado que ele resgatou. Eu não sei se ele hoje teve tempo para pensar nisso, mas é o resgate do governo dele, que não terminou bem, ele terminou impopular, foi difícil a eleição dele para o Senado, mas esses são os números que mostram que foi o governo, que foram os governos Wellington Dias. Lembrando que um salto